Rapaziada, vamos falar de Copa do Brasil, vamos dar os nossos palpites. Estamos quase virando dois palpiteiros, né, cara? Só dando palpite de jogo, tem que criar uma bet, Itu, pra dar palpite. Só que daí o pessoal vai apostar no contrário do que a gente tá falando, porque a gente tá errando tudo, né? Mas tudo bem. 95%, vamos falar de tudo Copa não. do Brasil? Bora. Então, bora que bora. Cara, tivemos uma coisa interessante acontecendo, né? A primeira rodada ali, os primeiros jogos. São Paulo e Atlético Mineiro. E o Atlético ganhou fora de casa. E Bahia e Flamengo, o Flamengo ganhou fora de casa. Daí nos jogos de quinta, né? Esses jogos foram de quarta, quinta-feira, Vasco ganhou do Atlético Paranaense em casa, o Vasco jogando em casa. Juventude ganhou do Corinthians jogando em casa também. Os dois jogos 2-1 e os dois primeiros jogos de quarta 1-0. Estamos bem alinhados aí com os jogos. O que aconteceu? O que tu acha que vai acontecer? Vamos dar o nosso palpite pro jogo de volta, né? Já aconteceu o jogo de ida, não tem como a gente falar coisa que já aconteceu, não tem como dar palpite do que já aconteceu, né? Só tem como analisar. Vamos dar palpite pro jogo de volta. Quem tu acha que são os favoritos para passar? Primeiro jogo, Atlético Mineiro e São Paulo. 1-0 primeiro jogo, agora tem o jogo de volta lá no MRV, né? Lá São Paulo e Atlético Mineiro, cara. Foi um jogão, um baita de um jogão pegado pra lá e pra cá. Eu vi aí os melhores momentos. Nos acréscimos aí, no finalzinho do jogo, o Atlético conseguiu arrancar essa vitória do São Paulo. E fora de casa que é brabo. Mas tudo garante que o jogo de volta na Arena MRV é do Atlético. Vai ser um jogo bom, né? Tá em aberto, né? 1-0. Na verdade, todos os jogos estão em aberto, pra ser bem sincero. Eu acho que um jogo, pra mim, já tá mais definido, mas o restante tá muito em aberto, porque por mais que o Atlético ganhou do São Paulo fora de casa, o Atlético, nos últimos jogos, não tá jogando tão bem em Minas. Tá perdendo jogos em casa, no Brasileirão, então tem aquela questão ali, né? Os próprios jogadores estão reclamando do gramado, então tem essa questão. Uhum. O São Paulo é uma boa equipe, né? Sim. Lógico, o Atlético também, eu acho que se for comparar elenco, o Atlético tem até um elenco melhor. Só que o momento do São Paulo é até melhor. Só que tem que ver a questão que, lógico, o Atlético ganhou o primeiro jogo. Só que vai que o São Paulo faz um golzinho ali, 1-0, vai para os pênaltis. Então tá em aberto, não é um jogo definido ainda, né? Cara, só que também acho que o favorito é o Atlético, tá? Também acho que vai ser um jogo de empate, um 2-1 pro Atlético. O fator casa vai pesar nesse caso aí, eu acho, tá? Porque foi um jogo pegado, foi um jogo truncado entre os dois, não teve favorito assim. E no finalzinho do jogo, o Scarpa numa bola parada arranjou uma bola dentro da área que o zagueirão nosso lá, que eu não conheço, fez de cabeça, cara. E então vai ser um jogo brabo, vai ser um jogo aberto, mas eu acho que dá Atlético assim. Um empate talvez, um placar nada elástico, 1-0 no máximo. Sim. Foi o gol do Batalha, né? Batalha, isso. Verdade. Perfeito. E agora o outro jogo que pra mim, de todos esses, é o que tá, não digo definido, mas é o que tá mais claro quem que vai passar, que é Bahia e Flamengo, né? Eu achei, cara, sinceramente, que o Bahia ia ganhar o primeiro jogo, tá? Porque o Bahia é fora de casa, o Bahia tá jogando bem, tem um bom elenco, mas foi lá, o Flamengo conseguiu fazer 1-0 e, cara, acho difícil o Flamengo perder o jogo em casa, tá? Bruno Henrique fez o gol, acho difícil o Flamengo perder no Maracanã. Mas nada é impossível, né? Às vezes o Bahia faz 1-0 também, vai para os pênaltis, não dá para dizer, mas eu acredito que o Flamengo passa. Eu não sei, mas eu acredito que esses jogadores novos do Flamengo aí devam jogar. O Michael já teve uma pré-lesão, digamos assim, né? Que ele saiu carregado de campo. Mas o Alexandre chegando talvez já vá pro jogo. Talvez algum jogador volte aí. Né? O Alcaraz, claro. A maior contratação do Flamengo aí. Então, mas tudo tende a dar Flamengo. O jogo, até porque o Flamengo tá sofrendo muitas lesões, então vão ter que entrar, né? Não Sim. Só que assim, ó, pegando as estatísticas do jogo, lógico, a gente fala de estatística porque é uma coisa que dá uma direção do jogo. O jogo, pra tu entender mesmo, pra tu definir quem foi melhor, tu tem que assistir. Às vezes a estatística diz uma coisa, mas o jogo é diferente. Mas aqui, ó, nas estatísticas, a estatística foi um amasso pro Bahia, né? 17 chutes. Não, contra realmente. 7 do Flamengo. 3 chutes no gol. Pô, mas também o aproveitamento foi bem ruim. 17 chutes, 3 no gol só, né? O Flamengo, 1 chute no gol. E foi o gol. 63% de posse de bola pro Bahia, 37% pro Flamengo, então posse de bola bem mais. Nem foi chute do Flamengo ainda, foi cabeceio, né? Uma bola cruzada na área. Então assim, não dá pra dizer que o Flamengo jogou melhor. O Bahia jogou muito melhor, porém,
aconteceu de Flamengo ganhar o jogo, e agora acho que o jogo de volta é difícil de reverter, tá? Por mais que o Bahia tá jogando bom futebol, o Flamengo tá passando por uma fase meio instável, assim, não tá convencendo Só muito. que tem elenco, cara. O Tem Flamengo elenco, tem né? elenco, é foda. E querendo ou não, o Tite é copeiro, né, cara? O Tite sabe jogar esses jogos de Copa, assim. Sim. Copa do Mundo nem tanto, mas na Copa do Brasil aí, Não, eu acredito. Vamos voltar pro assunto aqui. Deixa a Copa do Mundo pra lá. Não vamos chorar. Cara, unanimidade aí vai dar Flamengo, o quê? Uns 2-0 talvez? Acredito que um jogo um pouco mais aberto, porque o Bahia vai ter que sair pro jogo, né? Então acredito que o Bahia consegue fazer um gol. Eu colocaria um 2-1, de repente um empate, 2-2, mas acredito que o Bahia passe, tá? Vamos lá pro próximo jogo. Perdão, Flamengo passe. Ah, bom. Perdão. Próximo jogo aí da rodada, a gente teve Flamengo não. Vasco e Atlético Paranaense. Jogão, um jogo bem aberto. Dois clubes que passam por um momento parecido de instabilidade, que não apresentam um futebol tão convincente, mas foi um jogo bem aberto, os dois times querendo jogar. Teve o jogo de segunda-feira pelo Brasileirão, que acabou em briga, então criou uma rivalidade entre os dois clubes. Não sei se tu viu isso, Aqueceu. mas o Vasco colou, nesse jogo agora de ontem, o Vasco colou nas cadeiras do banco o escudo do Curitiba, cara. Os caras ficaram putos, tá? Do Atlético Paranaense. É o futebol brasileiro, né? E então criou uma certa rivalidade entre os dois clubes, recente, né? Mas tá tudo para ficar. Tá em aberto ainda o jogo. O Vasco ganhou de 2-1. No final teve dois jogadores expulsos, né? O João Vitor e o jogador do Atlético Paranaense. O João Vitor é um jogador muito importante para o Vasco, melhor zagueiro do Vasco. Então isso dá uma certa pesada, e o Vasco está passando por jogadores que tiveram lesão. Adson não vai jogar, David tá voltando de lesão, Coutinho pegou Covid, então tem bastante jogadores desfalcando a equipe do Vasco. O Atlético Paranaense também teve isso, né? Fernandinho estava fora, enfim. Mas acredito que tem tudo para ser um jogão de volta. Esse jogo é foda de comentar, porque dois corações vascaínos aqui falando, né? Então é difícil analisar friamente. Mas assim, o Atlético Paranaense joga muito bem em casa. O Atlético Paranaense é um time difícil de ser batido em casa. Então isso pesa muito. Pesa. Só que o Atlético também, que nem tu falou, o Vasco e o Atlético estão na mesma linha, estão no mesmo momento nos dois campeonatos. Parece que estão vivendo a mesma coisa com escudo diferente, sabe? Sim, é a mesma fase. É a mesma fase. Cara, o Atlético em casa é o fator que pesa, né? O fator casa. O Vasco pode levar pro empate, mas eu acredito que dá pênalti esse jogo, cara. Meu coração em vascaíno entrega pro pênalti e nós vamos sofrer até o último segundo. É complicado, tá? Porque assim, tem a questão da casa, o Atlético Paranaense joga no campo sintético lá, é um jogo mais rápido, mais corrido, é uma dinâmica diferente que o Vasco talvez não tá acostumado a jogar. O Vasco, historicamente, sempre sofre jogando lá, né? Então, acredito, cara, que o Vasco não ganhe lá, e eu acredito que também não consiga o empate, tá? Também acho que é ou pênalti ou o Atlético Paranaense já passa no direto ali. No jogo. No jogo normal. 2-1 ficou o primeiro jogo, então acredito ali num jogo de novo, um 2-1, talvez um 3-2. 3-2 acho difícil, né? Porque os dois clubes não estão numa fase tão boa para ter tantos gols assim. Então acredito com 2-0 para o Atlético Paranaense, um 2-1, com dor no coração, mas acho difícil o Vasco conseguir um bom resultado lá. A não ser que o Paiva monte ali um esquema que o Vasco vai ficar sofrendo até o final e não tome gol. Ou fique um empate 0-0, 1-1 e o Vasco passe. Mas acho difícil porque o Atlético Paranaense consegue trazer o mando de campo muito forte e vai ser difícil o Vasco segurar a pressão. Não, e com todo respeito à zaga do meu time aí, mas é muito difícil o Vasco não levar um gol, ainda mais fora de casa. Pois é, e com a ausência do João Vitor, né? Então. Sem o João Vitor ainda. E vai ter que entrar o Léo Pelé, que também não querendo criticar, mas não tá vivendo uma fase tão boa. Não. Eu sempre fui defensor do Léo Pelé, tá? Eu sempre gostei do jogo dele. Acho um lateral que sabe sair com bola, enfim, mas não tá vivendo um bom momento, isso é lógico. E daí jogando Maicon e Léo, que são dois zagueiros que não. O Maicon não tá tão ruim, só que tá mais velho, não é um jogador que é tão rápido. O João Vitor é um jogador rápido, então. Não sei, cara, acho que o Vasco pode sofrer com essa questão aí, com alguns desfalques, né, que tem. O Adson não joga, então temos que ver. O Payet também foi mal nesse jogo aí, né? Nesse jogo boa, o Payet não tá jogando bem.
Tem que ver se até lá, acredito que até dia 11, que vai ser o jogo da volta, o Coutinho já volte. Mas também Acredito que sim, tá? Acredito que sim. O Coutinho já tava retornando, só que aconteceu dele pegar o Covid e ele teve que ficar de fora, né? Tanto do brasileiro quanto da Copa. Tem que ver se vai voltar bem, né? Tem que ter essa questão aí. Vai lá, teu palpite, Narigol, quem que passa? Atlético Paranaense ou Vasco? Cara, como eu falei, vai dar pênalti. Pra mim, pênalti é loteria, mas o meu coração vascaíno diz que o Léo Pelé vai fazer o último pênalti e vai passar o Vasco. Olha, ousado e alegre. Cara, eu, com dor no coração, acho difícil o Vasco passar, então eu coloco o Atlético Paranaense. Ai, cara, eu não quero falar isso. Puta, mas eu acho que eu não tem como. Mas vitória ou pênalti? Eu acho que se pros pênaltis, o mando de campo também manda muito, porque a torcida começa a fazer mais barulho e tal, dá uma sentida, assim. Vou torcer muito pro Vasco, vou tentar, inclusive, assistir o jogo, ir lá assistir o jogo, mas acredito que passe o Atlético Paranaense, tá? E assim, o Vasco, e não tem problema pra mim, porque o Vasco, pô, chegou, lógico, o cara quer que passe, né, mas chegou nas quartas, a prioridade esse ano pro Vasco é fazer um Brasileirão tranquilo, cara. Talvez a Copa do Brasil ir muito pra frente vai atrapalhar o rendimento no Brasileirão. Então, se não passar, mas fazer um Brasileirão tranquilo, pegar uma Sul-Americana, lógico, e tem essa questão, né? Passar de fase dá uma graninha legal. Não, né? faz me rir legal, cara. Mas assim, eu acredito que o Vasco fazendo uma campanha tranquila no Brasileirão, pegando uma Sul-Americana, uma possível pré-Libertadores aí já vai ajudar muito, então tá tranquilo. Que é o que tá conseguindo também, né? Tá dando certo. Enfim. Exato. Vamos lá, agora o último jogo que aconteceu aí, Juventude e Corinthians. 2-1 pro Juventude. Que jogo terrível, meus amigos. Que jogo terrível. Acabou a luz no meio do jogo. Nossa senhora. Parado. Complicado, né? O Corinthians ainda conseguiu o gol com o Gustavo Henrique no final do jogo, né? Conseguiu diminuir a vantagem. 93 minutos aí. E o Juventude, cara, tá jogando bem, né? O Juventude tá numa fase boa aí. Só que, vamos falar um pouquinho das estatísticas do jogo aqui. Chutes no gol, 17-11 pro Juventude, 5 chutes no gol a 4. Então o Corinthians chutou bastante o gol também. Posse de bola, 54-46. Foi um jogo bem equilibrado, assim. Porém, agora, por mais que a vantagem é do Juventude, tem o jogo de volta, que é no estádio do Corinthians, né? Na Neoquímica Arena ali. Então, acredito, cara, que o mando de campo o Corinthians possa fazer valer. Mas tem uma questão que pesa muito para mim, tá? Corinthians tá muito mal no Brasileirão, tá na Sul-Americana e tá na Copa do Brasil. Será que é uma prioridade passar na Copa do Brasil ou será que o Corinthians vai dar prioridade pro Brasileirão? Não é. O próprio Ramon Dias já falou, ele poupou jogadores aí pro Brasileirão, que ele falou que é mais importante do que a Copa do Brasil. E, o Corinthians até os 92 minutos estava consolidadamente fora da Copa do Brasil e conseguiu arrancar esse golzinho ali que... Mas eu acho que... Né? Dá uma respirada, mas eu acho que... é difícil. Talvez por causa da arena, ele vai levar o time, né? Mas eu acredito que eles vão poupar e vão tentar reverter essa história deles no Brasileirão ali. Copa do Brasil não é preferência. Eu também acho, tá? Assim, acho que vai ser um jogo que o Corinthians vai tentar jogar, lógico, por mais que vai tentar passar, né? Todo time entra para ganhar. Porém, acho que vai poupar alguns jogadores, de repente não vai dar tanta ênfase, assim, porque tem o Brasileirão, tem a Sul-Americana, né? Talvez na Sul-Americana vai tirar um pouco o pé. Algum momento o Corinthians vai ter que tirar um pouco o pé para dar prioridade pro Brasileirão, senão vai acabar caindo, cara. E assim, não vive uma grande fase de atacante, o Roberto não tá bem, Pedro Raul não tá bem. Eu acredito muito que esse jogo vai dar um empate, tá? 1-1, 0-0, vai ser um joguinho bem feio, o Juventude vai tentar segurar ao máximo, o Corinthians vai tentar partir para cima, mas não acredito que vai ter sem força. Sem muita força. Então, acredito que é um jogo de 1-0, 1-1, e o Juventude acaba passando, tá? Eu também, tô no mesmo palpite ali, acredito que vai ser isso aí, cara. 1-1, vai, eu boto meu palpite, é 1-1 esse jogo. Não acredito que o Corinthians ganhe, acho... difícil. Parece loucura falar isso na arena do Corinthians, né? Na Neoquímica Arena. Um jogo do Corinthians com o bando de louco lá com o Gaviões, mas tá difícil a fase do Corinthians. Tá complicado. Então, pra gente, passa Atlético Mineiro. Flamengo. Passa Juventude. E daí a gente tá no impasse entre Vasco e Atlético Paranaense. Porque, de novo, eu vou torcer sou vascaíno, o coração vascaíno pesa, mas acredito que é difícil o Vasco passar lá.
Mas de qualquer maneira, a gente tem o primeiro jogo ali, Flamengo e Juventude pra gente. Flamengo vai pra final pra ti? O Flamengo vai, cara. Também vai. acho. O Flamengo tá com o elenco e tá se reforçando ainda, então quando os caras voltarem... Juventude, pô, chegar na semifinal da Copa do Brasil é uma baita campanha, né? Uhum. Baita campanha pro Juventude. Então, Flamengo na final, daí é pra gente o Atlético Mineiro e ou o Atlético Paranaense ou o Vasco. Mas não me surpreende também, só pontuar aqui, que não me surpreende se o São Paulo passar, cara. Também pra mim não é uma surpresa, tá? De novo, o Atlético Mineiro não tá fazendo o mando de campo valer tanto no Brasileirão, então acredito que tá em aberto esse jogo ali. Talvez seja o jogo até mais em aberto, hein? Uhum, com certeza. Mas vamos lá, quem que tu acha ali? Se o Atlético Mineiro passar, quem que tu acha que vai pra final? Tem Atlético Paranaense ou Vasco passando? Cara, final, eu acho que dá o Flamengo, a gente já coloca o Flamengo, beleza. E final, Juventude ou Corinthians, qualquer um dos dois passando pra semifinal, não passa da semifinal, acredito. Flamengo, E, cara, pode dar São Paulo ou Atlético. É difícil falar, cara. Mas vamos botar uma final, vai. Flamengo e Atlético. Eu também acho que quem passar de São Paulo e Atlético Mineiro chega na final, tá? Eu acredito que sim. Se passar Vasco ou Atlético Paranaense, quem passar de São Paulo ou Atlético Mineiro vai pra final. Pode ser um São Paulo e Flamengo, pode ser um Atlético Mineiro e Flamengo, mas acredito que desses dois times, quem passar vai pra final. Se for São Paulo e Flamengo, temos uma volta do que foi ano passado, né? Na última Copa do Brasil, São Paulo e Flamengo, São Paulo foi campeão, né? Uhum. Então, podemos ter uma revanche aí. Mas pra mim é isso. Quem passar de Atlético Mineiro e São Paulo é favorito pra chegar na final também com o Flamengo. E o campeão? Ai. Flamengo, acho que ganha, cara. Infelizmente. Com dor no coração. Porque, assim, o Flamengo não tá tão bem na Libertadores. Quer dizer, Libertadores tem aberto, mas o Campeonato Brasileiro talvez vai ser difícil de chegar, né? Tá um pouco atrás aí. Não, tá em aberto, mas acredito que a Copa do Brasil vai ser o título do Flamengo esse ano. Perfeito. Pra ti também ou não? Eu acredito que sim. Eu acredito que vai dar Flamengo por causa do elenco. A força de elenco deles e se reforçando ainda vai matar a pau. E o Tite sabe jogar esse tipo de jogo. Então é isso aí. Pra gente tá definida aí Copa do Brasil, vamos ficar na torcida aí pra ter bons jogos também, né? A gente quer ver bons jogos, o futebol brasileiro tá precisando disso. Então vamos torcer para que os melhores passem. É isso, Narigol? É isso aí. Vamos ver futebol bonito, futebol arte da Copa do Brasil. Vamos pra cima. Vamos pra cima. Deixe nos comentários aí quem vocês acham que passa dessa próxima rodada e deixe também os favoritos para vocês a ganhar o título. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Valeu. Tamo junto.